Olá pessoal, meu nome é Daniel e eu vou apresentar o trabalho intitulado As regras de biodisponibilidade se aplicam para profármacos orais? Para a gente começar a nossa discussão, está aqui apresentado na tela um esquema de desenvolvimento de fármacos e aqui mais especificamente na fase da descoberta, nós temos a busca pelos candidatos e na fase de otimização ela é a principal fase onde a utilização de profármacos pode ser uma estratégia muito boa de ser utilizada e, de fato, ela é uma estratégia muito utilizada para fazer com que as estruturas promissoras consigam passar por todas as fases que compõem o desenvolvimento exploratório e o desenvolvimento completo. Um conceito bastante importante da gente entender é o conceito de espaço químico. Espaço químico pode ser considerado como o universo de estruturas que podem ser obtidas por meio de síntese orgânica. Existem diversas regras com as quais nós podemos utilizar para navegar por subespaços do espaço químico. Uma dessas regras, que mostra que mais ou menos essa área que está destacada aqui pelo círculo preto, é a regra de Lipinski, ou regra dos 5. A regra de Lipinski ela estabelece os limites de 4 parâmetros físico-químicos que nós podemos utilizar para dizer se uma estrutura é ou não passível de ser transformada em fármaco. E aqui nós temos os limites para essas propriedades. Log de P menor ou igual a 5, massa molecular menor ou igual a 500 Dalton, número de aceptores e doadores de hidrogênio menor ou igual a 10 e menor ou igual a 5, respectivamente. Aqui nós temos na tela um esquema bem simplório, mostrando como que os profármacos funcionam. Os profármacos eles são estruturas químicas que são inativas ou fracamente ativas em vivo. No primeiro caso que nós temos que quando a estrutura química ela é inserida no organismo, ela recebe uma subestrutura. Nisso nós chamamos de bioprecursor. Esse bioprecursor vai passar por um processo de ativação, dando origem ao fármaco. O fármaco já pode vir com algum grupo carreador, que vai protegê-lo da ação de enzimas, ou então mascarar características indesejáveis dessa estrutura. Esse carreador, ele então é clivado, e essa clivagem, nós dizemos que ocorre o processo de recuperação do fármaco que dá origem à estrutura farmacologicamente ativa do fármaco. Qual foi então a metodologia do nosso trabalho? Nós utilizamos o banco de dados Drug Bank com as palavras-chave Prodrug e Oral. Nisso nós obtivemos 107 resultados. Esses resultados foram então filtrados para eliminar estruturas que não tinham administração por via oral, estruturas que estavam na fase investigacional e estruturas que não eram profármacos. Esses 65 resultados que foram obtidos após a filtragem foram divididos em 3 grupos. Grupo A com 6 profármacos para melhorar a solubilidade em água, Grupo B com 38 profármacos para melhorar a absorção e Grupo C com 21 profármacos bioprecursores. Nós utilizamos o programa PAST, que é um programa da paleontologia, para fazermos as análises estatísticas. Aqui nós temos alguns resultados. Nós queríamos ver se esses profármacos seguiam a regra de Lipinski. No caso dos aceptores de ligação de hidrogênio, nós temos que o número se reduz, no caso dos profármacos hidrofílicos. Nos lipofílicos e bioprecursores ele se mantém basicamente o mesmo. E podemos ver que claramente temos algumas estruturas que fogem à regra de Lipinski. Para os doadores de hidrogênio no grupo da lipofilia, a quantidade de doadores diminui, lipofilia ocorre um leve aumento, bioprecursor também, e aqui vemos também algumas estruturas que fogem à regra de Lipinski. Log P permanece praticamente o mesmo, massa molecular se reduz para os profármacos do grupo da hidrofilia e da lipofilia, pois essas estruturas estão a perder o carreador. E aqui nós vemos novamente algumas estruturas que fogem à regra. E nos bioprecursores, na média, nós temos um aumento dessa massa molecular, visto que esse bioprecursor recebe uma subestrutura em vivo.
Nós vimos também os desvios da regra de Lipinski. No grupo A, nós tivemos algumas estruturas que tiveram um desvio e 2 ou mais. Também no grupo B. No grupo C, nenhuma estrutura de profármaco teve desvio. Aqui na figura B, analisamos os fármacos para ver os desvios da regra de Lipinski. Algumas estruturas do grupo A tinham desvios, bem como algumas estruturas do grupo B tinham um desvio. No grupo C, algumas estruturas de fármacos tinham 2 ou mais desvios. Para concluir, daquele grande grupo de 65 profármacos, nós vimos que 15 profármacos tiveram mais de 10 aceptores de ligação de hidrogênio e 18 deles tinham massa molecular maior que 500 Daltons. Aqui na tela nós temos 2 exemplos. O tenofovir, que é um antirretroviral, cuja massa molecular é maior do que 500, e o número de aceptores de ligação de hidrogênio é 15. Temos aqui também o isavuconazônio, que é um antifúngico, cuja massa molecular é de 718. Qual que é uma mensagem final, uma mensagem que nós podemos levar desse trabalho? Que nem todos os profármacos seguem a regra de Lipinski e justamente por esse motivo nós não devemos utilizar somente a regra de Lipinski para triar estruturas, visto que essas estruturas de profármacos já estão no mercado e passaram com sucesso por todas as fases. E devemos sim considerar profármacos em ensaios bioquímicos e em vivo, cuja a estratégia de utilização de profármacos é importante. Gostaria de agradecer às agências de fomento, gostaria de agradecer à OpenAI Scientific pela licença dos programas para utilizar, gostaria também de agradecer ao UFMG e à Faculdade de Farmácia. Muitíssimo obrigado pela sua atenção.